Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus, que maravilha. Mais um dia abençoado, mais um estudo da Bíblia Sagrada. Choveu na sua casa? Hein? Choveu lá não, gente? Lá também começou. Lá onde eu moro começou a chover, chuva de bênçãos. Louvado seja Deus. Ezequiel 37, irmãos. Hoje o nosso compromisso é estudar Ezequiel 37, o famoso texto do Vale dos Ossos Sequíssimos. Estava muito seco esse vale, esses ossos, né? E aí nós vamos estudar sobre ele e depois no capítulo 38, uma profecia contra Gog, que é, né, um momento, né, misterioso esse Gog. Esse Gog é misterioso na Bíblia, e a gente vai ver um pouquinho, então, sobre esses dois assuntos. Louvado seja Deus, tá, irmãos? Nós vamos começar nosso estudo lá com aquela frase bacana, né, nossa, de buscar, né, conhecimento. Nós vamos perguntar, né, durante o estudo, que conhecimento sobre Deus cada capítulo desse traz, que assim nós vamos crescer. Quando a gente conhece Deus através da Bíblia, é diferente. Então, nós vamos buscar responder no 37, qual o conhecimento de Deus, o que esse negócio está falando aí, de alguma coisa que Deus agiu, para a gente poder aprender algo novo sobre Deus, ou algo que a gente já sabia, mas assim nós vamos conhecendo Deus. A gente só conhece Deus assim, tá bom? E isso muda a nossa vida, irmãos, muda a nossa maneira de pensar. E depois nós vamos também fazer a outra pergunta, né? Qual doutrina fundamental a gente pode tirar desses dois capítulos? O que está mostrando aí sobre Deus, algum princípio que a gente não pode mexer, é isso que está dizendo, isso são doutrinas. Então, debaixo da graça e da misericórdia de Deus, nós vamos então partir para o nosso estudo. O 37 vai mostrar para nós o Vale dos Ossos Secos e a restauração de todo o povo de Israel, né, a restauração completa, e vai falar também, mostrar para nós um confronto final. E o 38 é a profecia misteriosa contra Gog, da terra de Magog. Na hora que nós formos estudar, eu vou falar um pouquinho sobre esse Gog, sobre Magog, que é muito misterioso. Na verdade, é uma profecia misteriosa e bastante misteriosa, na verdade. Vamos lá então, capítulo 37, nós dividimos ele só em 2 slides, para ficar mais tranquilo para nós, né? A visão do Vale dos Ossos Secos. Nesses 14 primeiros versículos, a Bíblia vai relatar para nós que Ezequiel, irmãos, o profeta Ezequiel, ele é levado em espírito a um vale, cheio de ossos sequíssimos. Apesar que a gente fala Vale de Ossos Secos. Obrigado, viu, irmãos? E até o título aqui do capítulo é Vale de Ossos Secos. Lá no versículo 2, vai mostrar que esses ossos estavam mais do que secos. Olha, diz assim: ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então era muito seco, não era só seco, né? Então essa é a visão, né? Ele é levado em espírito a esse lugar, e aí Deus vai perguntar para ele: filho do homem, poderão esses ossos sequíssimos reviver ou viver? E ele não responde. É muito bacana, irmão. Deus pergunta para Ezequiel, né, o profeta: pode esses ossos sequíssimos viver? E ele não responde, nem que sim, nem que não. Ele joga a bola para Deus. Ele fala: Senhor, tu sabes. Sabe o quê? Que pode reviver. Mas ele não respondeu, né? Então ele não deu uma resposta. Às vezes a gente pensa que a gente tem que ter resposta para tudo. A gente não precisa ter resposta para tudo, né? Ele não respondeu, nem que sim, nem que não. E Deus não importou, né? Às vezes a gente tem no coração da gente: não, eu tenho que ter uma resposta para tudo. Quem é professor de escola bíblica, quem dirige um grupo, às vezes pensa que tem que saber responder tudo. Você não tem que saber responder. Aliás, você não tem que ter resposta para tudo, mas você tem que saber responder. Ele respondeu bem. Deus perguntou: filho do homem, esses ossos pode viver? Ele respondeu bem. Ele falou: tu sabes. Oh Deus, você sabe se pode. Mas ele não mentou na jogada, né, irmão? Ele não falou nem que sim, nem que não, né?
Se ele falasse que não, tinha um problema ali. Mas se ele falasse que sim, não sei qual o desandar da conversa que Deus teria com ele. Mas, na verdade, ele não respondeu a Deus a pergunta que Deus fez. Pode ou não pode? Ele falou, o Senhor sabe. Só isso, né? E então Deus vai mandar o quê? Mandar ele profetizar, ele é profeta. É como se Deus falasse assim, tá bom, já que você está perguntando se eu sei se os ossos podem viver ou não, então agora faz o seu serviço. Ele era profeta, Deus falou o que com ele? Profetiza então. Está vendo, irmão, como é que é bacana quando a gente começa a pensar na palavra de Deus, só ela, sem inventar moda, né, irmãos? Nós não estamos inventando moda, é só caminhando dentro daquilo, dentro do que foi essa visão que Deus deu para ele. Então, Deus pergunta, o profeta, esses ossos podem viver? Ele não responde Deus que sim nem que não, mas ele fala assim, o senhor sabe. Então Deus vai falar para ele, então faz o que você sabe fazer. Ou melhor, faz o que você tem que fazer, faz seu serviço. E foi a partir daí que aconteceu o evento, né, o grande milagre, vamos chamar assim, daqueles ossos tornarem a viver e virar um exército numeroso e poderoso. Então, assim, Deus está esperando que você também faça aquilo que você sabe fazer, que Ele te chamou para fazer, só aquilo, mais nada. E Ele vai fazer o resto, porque quem deu vida àqueles ossos não foi o profeta Ezequiel, ele só fez o serviço dele, não é? Tanto que os ossos, né, juntou juntas, medulas, carne, osso, ou seja, o corpo daqueles ossos apareceu, Deus fez o milagre de aparecer, porém ainda faltava vida, e aí enfim depois veio o Espírito de vida, Deus fez o trabalho, mas fez o trabalho junto com o homem que pôs a mão no arado e fez o que ele devia fazer. É um texto muito profundo, irmãos, é muito profundo, muito significativo, né? Já vi eventos, já vi congressos, pregações lindas sobre isso, né? Então Deus vira para ele e fala, e manda ele, profetiza aos ossos. E eu tenho aqui guardado no meu rodapé da Bíblia, que eu mesmo escrevi, né? Como é que puderam os ossos ouvir? Porque estava osso espalhado para tudo quanto é lado, e o relato aqui diz que osso se juntou com o seu osso, né? Imagine só, vários corpos terem sido sepultados, tudo junto, igual fizeram lá com os judeus na Alemanha, no nazismo. Tinha osso misturado com osso, misturou osso de criança com adulto, que veio aquela muvuca de osso, diferente do cemitério, que está tudo bonitinho, né? Cada seu ossinho no seu lugar, lá estava a mistura. Imagina aquilo, irmãos, milhares e milhares de pessoas, osso misturado. O poder de Deus é tão grande, que fez cada osso juntar com osso. E os irmãos que já estudaram o corpo humano sabem, isso aqui na gente, irmãos, tem uma infinidade de ossos, só aqui o Denis, não sei se já viu lá, talvez não, porque aqui não tem, aqui não exuma corpo, né? Infelizmente aqui não exuma, mas quando esse cemitério que a tumba é particular, né, aí vai sepultando parente em cima de parente, eu já vi exumando para colocar um outro lá. Irmãos, essa parte aqui é osso demais, também já estudei no corpo humano, quando eu estava estudando o curso de psicologia, é osso demais, aqui um punhado, eu não vou te falar o número para não errar, mas aqui é 300 ossos, aqui é muito osso. Imagine só o poder de Deus, como é tremendo, de fazer cada osso juntar ao seu osso. Então é muito significativo para nós isso, irmãos. Mas tudo trabalho feito a partir do que Deus orientou o profeta a fazer, né? E aí a Bíblia vai narrar para nós que à medida que o profeta fazia o serviço dele, que era tão somente abrir a boca e falar, os ossos se juntaram. E depois de juntar osso com osso, os nervos também se juntaram, depois a carne, depois a pele, ou seja, um corpo humano já estava ali formado. Porém, a Bíblia vai relatar que não tinha vida, né? E esse processo todo é muito bem detalhado aqui. Aí Deus vai falar para ele mais uma vez, então profetiza ao Espírito. E ele profetizou, aí pum, o sopro de vida entrou neles, e aí eles viveram, se levantaram, e parecia um exército numeroso e poderoso. Mas eu sempre fico indagando, né, irmãos? Quando eu leio a Bíblia, eu gosto de ficar pensando. E é incrível como pode osso solto para lá ouvir a voz de Deus e se juntar osso com osso. Aí eu lembro lá do Lázaro. Como é que pode Jesus gritar de cá com um morto de 4 dias e o morto ouvir? Hein? Já imaginou? Aí talvez o Denis já viu um morto de 4 dias, né, Denis? Você já viu, né? Não tem mais, eu sei, e tem mais. Qual a chance de um bicho daquele, vamos chamar assim, em decomposição, ouvir a voz?
Isso é para a gente aprender que nós estamos aqui estudando na quinta-feira sobre o Deus que nada é impossível para Ele. Absolutamente nada, irmãos. Tudo no seu tempo, no tempo dele, desculpa, né? Não, se eu falar o seu, você vai pensar que é o meu e o seu. Tudo no tempo de Deus, da forma de Deus. Se Ele quiser, morto de 4 dias vai ouvir como ouviu. Se Ele quiser, ossos vão ouvir. E olha que isso é mais profundo ainda, essa profecia, esse texto que nós estamos lendo. Porque lá no Novo Testamento era um defunto de 4 dias. O defunto de 4 dias estava mais vivo do que esses ossos, que não tinha pele nem nada, já tinha tudo decomposto, espalhado tudo. Então, irmãos, é isso que é o Deus da Bíblia, é o Deus que a gente está tentando servir da melhor maneira que pode. Sim, já não tinha mais, é por isso que eu fiz questão de não desafiar a Bíblia, nada disso. Mas é porque a gente sempre lê que o subtítulo aqui é O Vale de Ossos Secos. Na minha Bíblia tem subtítulo, se a sua tiver, pode dar uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha se na sua tem. As Bíblias de celular nem todas têm, mas a Bíblia de papel traz. Então aqui está escrito O Vale de Ossos Secos. E lá dentro está falando que ele viu que os ossos estavam sequíssimos. Estava mais do que seco. Né? Poxa vida, hein? Eu já achei osso de galinha sequíssimo lá para a roça fora. Né? E aquilo quebra à toa. Não tem hidratação nenhuma, quebra à toa. Então, irmãos, olha como é que a palavra de Deus é profunda, ela é tremenda. Isso é um desafio, a gente confiar neste Deus que nós acabamos de ler nele. Confiar o nosso problema, nossas dificuldades, nossas aflições. Confiar para esse Deus aqui, que é todo poderoso e pode, né? A interpretação mais clara, né, que a gente pode ter, é que os ossos aqui, nós vamos, pela leitura que a gente fez, representa a casa de Israel, né? Esses ossos representam a casa de Israel, porque eles mesmos estavam dizendo isso, né? Olha o versículo 11, então ele me diz, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel, porque eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Então essa é a interpretação de tudo isso que a gente está vendo, é Deus mostrando para eles que de fato eles estavam se sentindo como ossos secos, e Deus estava mostrando para eles que eu vou dar vida a esses ossos secos, né? Mas Deus promete então restaurar eles da morte, é isso que Deus está prometendo, eu vou restaurar vocês da morte, que a morte aqui é o exílio que eles se encontravam na Babilônia, estavam mortos, sem esperança, sem nenhuma vontade e nem alegria de viver, essa é a profecia que Deus está dando para eles. Então vamos ler agora, né, o texto 37, de 1 a 14, que tem esse assunto detalhado. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou em espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles estavam sequíssimos. Então ele me perguntou, filho do homem, poderão estes ossos viver? Eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, farei entrar em vós o Espírito e vivereis, porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como me foi ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e estendeu-se pele sobre eles, mas não havia nele espírito. Então me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Se você lembrar que no versículo 11, Deus está falando que esses ossos secos é Israel, então Deus fala assim, vem dos 4 cantos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Estava falando do seu povo, falando, Espírito, vem, sopra e traz vida para esse povo. E o verso 10, profetizei como ele me ordenara, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé,
um exército grande em extremo. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó meu povo. Porém em vós o meu espírito vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Está vendo? Fica claro que o povo de Israel estava no exílio, se sentindo como ossos secos, mortos, sem esperança, sem vida, estava desanimado de tudo. Então Deus fala: eu vou abrir a sepultura, vou tirar vocês daí, e ainda fala mais: e vos trarei a terra de Israel. Está vendo? Deus está te querendo falar, olha, Deus está dizendo para eles: eu vou tirar vocês daí do exílio e vou colocar vocês de volta à terra de Israel, e dar a eles a vida outra vez, né? A aplicação espiritual que a gente pode tirar, irmãos, desse texto, é que Deus traz a vida onde tudo parece morto. Era um vale a visão e tudo estava morto naquele vale. E Deus trouxe vida para tudo que estava ali naquele vale, né? A palavra de Deus e o Espírito de Deus tem poder para restaurar por completo. Amém, irmãos? Veja que osso se juntou com o seu osso, depois veio os nervos, tendões, carne, pele e por fim, vida. Então Deus começa, irmãos, de dentro para fora, daquilo que está mais escondido. Está mais escondido em nós, vai lá para dentro, dos ossos até cá fora. E por fim a vida, que Deus colocou o espírito de vida. Amém, queridos? Então essa é a lição espiritual. Deus traz vida onde tudo parece morto. Se você está achando que tudo ao seu redor está morto, Deus traz vida. Você precisa crer. Amém? Amém, queridos? Não desanima, é o que o texto está dizendo para nós, tá? É isso que o texto está dizendo para nós. E aí, para encerrar o capítulo 28, 37, nós vamos ver do 15 ao 28, que Deus vai falar aqui sobre uma promessa de unificar o povo de Israel. Lembra os irmãos que logo depois de Salomão, pouco para frente, o povo de Israel foi dividido em dois, no norte e no sul. O tempo todo nós estamos estudando, desde lá, quando o reinado rachou, né, o povo do sul, né, cá embaixo, é o povo de Judá, para quem os olhos do Senhor estão voltados, lá está Jerusalém, lá está o coração de Deus, e a parte de cima é o norte, onde ficou Israel, né? Samaria era a capital, enquanto que embaixo era Jerusalém. Jerusalém é o lugar de Deus, é a menina dos olhos de Deus. Então assim, a gente sabe que o povo rachou, um povo só, nação de Israel rachou e virou duas, o reino do sul, o coração do Senhor, o olhar de Deus está ali, Judá está ali, Jerusalém está ali, é chamado de Judá, e a parte de cima do norte é a parte chamada Israel durante todo o tempo. E agora aqui, os irmãos que gostam de ler Bíblia, os irmãos que gostam de aprender Bíblia para ensinar, Bíblia para viver, então aqui agora já nós vamos encontrar uma profecia que isso vai voltar a ser lá como era antes. Deus vai unir esses dois povos. Essa é a profecia que nós vamos ver a partir daqui, tá bom, queridos? E aí, diz assim, né, nós vamos encontrar aí, que os dois bastões, Judá e Efraim, vão ficar unidos. Deus manda Ezequiel juntar dois pedaços de madeira, um com o nome de Judá, lembrando que é a parte do sul, e outro como o de Efraim, que é Israel, a parte de cima. E eles então se tornaram um só na mão do profeta. Os dois bastões com seus nomes vão se tornar um só, representando aqui a reunificação do povo de Deus, se tornando outra vez um povo, né, irmãos? Vamos ler do 15 ao 28 para a gente ver essa profecia em detalhes. Veio a minha palavra do Senhor: quanto a ti, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá, e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Então toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a nação de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, para que se unam e se tornem uma só na tua mão. Quando os filhos do teu povo te perguntarem, não nos declararás o que significam essas coisas? Então tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eu tomarei a vara de José
que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá. Está vendo a vara de Judá, que está lá embaixo. Dessa forma, farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito, estarão na tua mão, perante os olhos deles. Diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Um só rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, pois eu os livrarei de todas as suas apostasias e os purificarei. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles e todos eles terão um pastor. Andarão os meus juízes e guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. Habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre, e Davi, meu servo, será seu líder eternamente. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então as nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Veja que fica muito claro o que eu falei aqui, né, irmãos? Que os dois povos rachados vão se unir, vão se tornar um, né, e não vai ter aqui mais dois povos, dois reinos, né, que os irmãos que estudaram lá conosco viu que logo depois de Salomão começou isso aí, um rei de cima lutando com de baixo com de cima, e aí a gente ficava até confuso quando estava falando de Judá ou quando estava falando de Israel. Deus está prometendo que isso vai acabar agora. A mensagem é que Israel e Judá, divididos há séculos, serão unificados sobre um só rei, e nunca mais se contaminarão com os ídolos, quando diz o versículo, meu servo Davi será rei sobre eles, está vendo? Farei com eles uma aliança de paz, e o meu santuário estará no meio deles para sempre. O santuário de Deus vai estar no meio deles agora, não em dois lugares, mas em um, porque o povo será um. Agora me explica, qual a possibilidade de o meu servo Davi reinar sobre eles como pastor para sempre? Sendo que Davi morreu muito lá atrás. Aí tem uma profecia aqui, messiânica. Está vendo como é que a gente tem que ler devagarinho assim, entendendo? Porque não tem jeito, Davi já morreu muito tempo lá atrás, e ele está falando que o meu servo Davi vai reinar sobre eles. Está vendo, irmão, como é que aqui a gente encontra então uma profecia messiânica, apontando para Jesus, o descendente, né, de Davi, que vai unir os povos. E lembra aqui que está falando de uma união, de uma fusão. Agora o reino dividido vai se tornar um, então está falando de uma união. E aí, quando eu falei para você que isso aqui não tem como, não existe nenhuma possibilidade de Davi reinar sobre eles, que já morreu há muitos anos atrás, é uma profecia messiânica, falando de Jesus, da raiz de Davi, que virá muito tempo no futuro e vai unir Judá e Israel. Vai unir os dois povos, vai unir todos os povos da terra, na verdade. Pastor, mas qual o versículo da Bíblia que vai confirmar isso para nós, né? E não somente pela nação, mas também, está falando aqui da trama para matar Jesus, né, irmãos? Que eu estou lendo aqui. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Sabe o que eu li? João 11, 52, está falando aqui que Jesus ia morrer, né? E aí ia unir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Jesus ia morrer e ia unir todos os povos. Depois você pode ler o texto todo, é João 11, do 45 até o 57, está falando de Jesus aqui. Amém, queridos? Amém? Que ele ia morrer, está fazendo uma trama para matar Jesus, e aí Jesus explicando para eles, né, que convinha que ele morresse, e isso ia acontecer, ele ia reunir nele, Cristo Jesus, todos os povos que andavam, todos os filhos de Deus, na verdade, reunir um só corpo, todos os filhos de Deus que andavam dispersos. Profecia messiânica da melhor,
Amém, queridos? Vamos seguir então, capítulo 38, nós vamos dividir ele em 3 partes também. Aqui, esse texto vai falar da invasão de Gog, que era um príncipe de uma terra que era denominada terra de Magog. Então vamos lá um pouquinho, todo mundo já ouviu falar um pouco de Gog e de Magog. Aqui em Ezequiel 38, 39 vai falar sobre esse misterioso, né, esse nome misterioso, Gog e Magog, que vão aparecer 2 vezes, em 2 partes, aliás, da Bíblia. Ele aparece aqui e vai aparecer lá em Apocalipse também, capítulo 20. Né? E aí a gente precisa saber um pouquinho de cada um. Todos eles vão falar de batalha, né, contra o povo de Deus. E quem é Gog, na verdade? O Gog, nós vamos ver aqui, logo no versículo 2 vai aparecer para nós, tudo indica que ele é um líder, né, um líder de uma coalizão de nações inimigas de Israel, né, e o texto aqui vai dar nome, que ele é príncipe de uns lugares, Ros, Meseque, Tubal, né, e nós vamos contar isso agora aqui no capítulo 28, e todos esses nomes, eu fui dar uma pesquisada lá, corresponde a alguns lugares do Oriente Médio antigo. Os lugares atuais seriam, por exemplo, a Rússia e a Turquia, uma parte da Turquia, os lugares hoje. Já o Magog, o que é o Magog? Nós vamos entender aqui que é um lugar, um território, é uma nação, talvez, sobre a qual esse Gog, ele governa. Né? E o nome Magog, desculpa, a gente vai encontrar ele em Gênesis, quando fala de um dos filhos de Jafé, descendente de Noé. Então, indica uma nação ou um povo, né, antes de Abraão, né, antes de Deus assumir um compromisso com Israel, né, de fazer deles um povo, antes de assumir um compromisso com Jacó, com Israel. Então, a gente precisa saber dessa questão do Magog, que tudo indica que é um território e que é uma nação. Então, nós vamos ver aqui no capítulo 38 uma batalha. Eles vão mostrar ali uma batalha, né, contra o povo de Deus. E já em Apocalipse, nós vamos encontrar também a referência de uma batalha. Né? Também nós vamos encontrar que João vai ver, muito tempo depois, no futuro, né, na visão de Apocalipse, ele vai ver agora essa questão do Magog, Gog e Magog, né, mas já numa visão futura, milênios depois, né? Aí vai mostrar para nós o quê? Que após o milênio, Satanás vai ser solto, vai enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para cercar o acampamento do povo de Deus, muito parecido aqui agora, que eles estavam lutando contra o povo de Deus, né? E aí, mais uma vez, assim como aqui no capítulo 38, lá em Apocalipse também, Deus vai intervir e vai dar vitória, vai destruir os inimigos de Deus. Então, o Gog lá e Magog tem muito a ver com esse que nós estamos vendo aqui agora, né? Então, a gente pode entender que Gog e Magog, né, não são mais nações específicas, como um símbolo que a gente viu, porque a gente vai ver em Apocalipse, é uma visão espiritual, né, do fim dos tempos, né, e da rebelião, né, da humanidade contra Deus. É isso que nós vamos ver lá em Apocalipse. Então, a gente vê que em Apocalipse a visão já não é só de um território, é muito mais, né. Vamos lá, então. Gog se levanta contra Israel. Gog é apresentado aqui como um líder de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal, que eram nações do norte. Lembra que no norte ficava Israel, onde a capital era Samaria. E deixa eu fazer uma perguntinha de EBD aqui. Qual que era o relacionamento do judeu com os samaritanos no tempo de Jesus? Era bom? Nunca foi. Lembra aí, que Samaria era a capital do Reino do Norte, igual Jerusalém era a capital do Reino do Sul. O Reino do Sul, como eu falei, eram os melhorzinhos, não era muito bom também não, que pecaram muito, mas era melhorzinho. Lá está Jerusalém, lá está o olhar de Deus, né, o templo estava lá, até no tempo de Jesus depois foi destruído, e não no norte. Então aí você entende mais ou menos o porquê da briga e da confusão, né? Então é isso, tá, irmãos? Esses lugares aí de Magog, ele era príncipe, e esses lugares eram no norte. E Deus diz então que vai pôr anzol nos seus queixos, né, o nariz, e trazendo como um exército contra Israel.
E Deus vai falar com eles umas palavras muito sérias aqui. Então vamos ver, 38, de 1 a 9. Veio a minha palavra do Senhor: filho do homem, volta o teu rosto contra Gog. Está vendo? Ó? Terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque. Está vendo? Ó? Contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Profetiza contra ele e diz: assim diz o Senhor Deus, eu sou contra ti, ó Gog. Aí, ó, príncipe de chefe de Meseque e de Tubal. Está vendo? Ele era um líder dessa terra de Magog. Eu te farei voltar e porei anzóis nos seus queixos e te levarei com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa, uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, manejando todas a espada. Persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Também Gomer e todas as suas tropas, e Bet-Togarma, do extremo norte, está vendo? E todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas multidões que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Aquela terra foi tirada dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Virás como uma tempestade, e serão como uma nuvem para cobrir a terra. Está vendo, irmãos? Um povo ousado, né? E virá no momento em que a nação vai estar em paz, né? Restaurando seus muros, quando vier o ataque, e vai ser uma invasão inesperada. Então Deus aqui está falando essa palavra para Gog, né? Para esse príncipe. Aparentemente ele achava que estava no controle, mas nós vamos vendo que Deus vai mostrando, e Deus vai controlando, e mostrando para ele, aliás, né, que quem está no controle, na verdade, é Deus. Do 10 ao 16, nós vamos ver que o plano de Gog, na verdade, está dentro da ordem e do propósito de Deus. Ele vai vir com más intenções, saquear e atacar um povo que vive em paz, um povo pacífico. E Deus, então, vai dizer para ele que está guiando tudo, na verdade. Deus vai mostrar: poxa vida, estou guiando tudo, é eu que estou no controle, para que Deus possa ser santificado diante das nações, né? E ele usará esse confronto para mostrar o que? O seu poder e a sua glória. Então, vai mostrar para Gog que é ele que está no controle de tudo. Deus vai mostrar que é ele que está no controle de tudo, guiando tudo, para depois ele ser santificado no meio do povo. Então, nós vamos ler do 10 ao 16. Assim diz o Senhor Deus. Olha bem, naquele dia virão ao teu coração, diz assim do Senhor, naquele dia, ideias virão ao teu coração, olha, e conceberás um mau desígnio, está vendo? Vai vir ideia na cabeça dele e tal, e ele vai fazer coisas más, né? Mau desígnio. Então dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, está vendo? Estão descansando, estão em paz. Quando fala aldeias não muradas, quer dizer que havia tanta paz que nem sequer havia muro, que naquela época o muro era a proteção. Porém, o povo estava em descanso, estava em tanta paz que nem muro tinha. Então ele fala que isso acontecerá, né? Todos eles habitam sem muro e não tem ferrolho nem portas. Tomarei o despojo, está vendo? Arrebatarei a presa e tornarei a minha mão contra as terras desertas que agora se habitam e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, que tem gado, possessões e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todas as suas aldeias te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, levar a prata e o ouro, tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos? Portanto, profetiza, filho do homem, e diz a Gog: assim diz o Senhor Deus, naquele dia, quando o meu povo Israel habitar seguro, não o saberás tu? Virás do teu lugar do extremo norte, tu e muitos povos contigo,
montados, todos em cavalos, grande multidão de exército numeroso, subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem que cobre a terra. No fim dos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu houver de ser santificado em ti aos teus olhos, em ti aos teus olhos, ó Gog. Está vendo Deus dizendo? Eu vou fazer isso. Eu vou te trazer, né, contra o meu povo, para que depois eu seja santificado aos teus olhos diante de todo o povo. Então aqui mostra para nós que Deus está no controle. O cara está tendo umas ideias más, mas Deus está mostrando para ele, poxa vida, é eu que estou fazendo isso, é eu que estou no controle. Então a gente nota aqui, irmãos, que Israel vai estar em paz, restaurado, sem muros, quando vier esse ataque de Gog. E será uma invasão inesperada. O povo não vai estar esperando nada quando Deus fizer isso, né? Então a gente tem aqui uma lição, que mesmo os planos mais malignos, irmãos, das nações, servem ao propósito de Deus, né? Então, assim, os planos mais maliciosos, mais malignos que as pessoas têm, fazem parte do plano de Deus. É pesado isso, né? É pesado isso. Por isso que eu falei para os irmãos aqui recentemente, quando a gente vê um povo sofrendo, uma nação sofrendo, a gente precisa entender que o plano de Deus, de alguma forma, passa por aquilo. Deus está permitindo, né? E isso nós estamos vendo. Então, mesmo os planos mais malignos servem ao propósito maior de Deus. Deus está ensinando coisas profundas e coisas tremendas, né? Seguindo do 17 ao 23, e aí nós já vamos, né, encerrar o capítulo 28, nós vamos ver a Bíblia trazer para nós o dia da ira de Deus. Sabemos que o dia da ira de Deus é dia de luto, de sofrimento, de matança, de dor. Nada que vai falar da ira de Deus é coisa boa, gostosa, né? Então a gente precisa prestar atenção nessas palavras. A ira de Deus, quando cai sobre um povo, sobre uma nação, é coisa ruim que vai acontecer. Então, do 17 ao 23, nós vamos encontrar isso. Por quê? Porque no dia de Gog, Deus trará um grande terremoto, confusão entre os exércitos. Deus vai trazer praga, sangue, muita chuva, pedras e fogo, né? E ele se tornará grande entre as nações, né? Por quê? Porque todos aí vão saber que ele é Deus. Porém, a maior parte que a gente vai ouvir falar, então saberão que eu sou o Senhor, é quando ele faz coisa boa ou coisa ruim. Nós estamos lendo aqui, hein? Maioria das vezes é coisa ruim, maioria é coisa ruim. Então saberão que eu sou o Senhor. Quando eu fizer isso, fizer aquilo, só coisa ruim. Aí vão saber que eu sou o Senhor. E aí entra aquele ditado popular que a gente às vezes, né, fala, não tem nada a ver com a Bíblia. Aquele ditado lá, quem não vem por amor, vem pela dor. Não tem como sair disso. Isso não tem na Bíblia essa frase, mas é o que nós estamos encontrando. Deus está falando que vai punir o pecado dessas nações, desses povos, com muita coisa ruim. E aí fala, aí eles vão saber que eu sou Deus. Alguém aqui já teve um pai, uma mãe, que falou com você, você vai ver, aí você vai ver. Tem gente que até fez careta aí, né? É mais ou menos isso. Eu vou meter o pau nesse povo, aí eles vão saber que eu sou Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer lá para nós, dura coisa é cair nas mãos do Deus. É nesse sentido, irmãos. Não é no sentido de Deus acolher a gente, fazer o bem. É que Deus vai tratando a gente com paciência, mas chega num ponto que isso passa, e aí só pode esperar coisa ruim. Não é eu que estou inventando. Por isso que eu gosto de falar para os irmãos, aqui nós estamos estudando a Bíblia, a gente só fica nela, né? Eu tento atualizar, mas é isso, tá? É isso que nós estamos encontrando. Aí, então vão saber, né, que Ele é Deus, e dessa forma, de uma maneira dolorosa, né? Todos saberão que Ele é o Senhor. Vamos então ler do 17 para o 23, para a gente concluir, né, a leitura. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram durante anos, que te traria contra eles? Naquele dia, porém, no dia em que eu vier, Gog, contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será despertada. No meu zelo e no fogo do meu furor,
eu digo que naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel. Está vendo que eu falei terremoto? Tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra. Os montes cairão e os precipícios se desfarão, todos os muros se desfarão da terra. Chamarei contra ele a espada entre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Também executarei juízo contra ele, por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo, enxofre, farei cair sobre eles, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com eles. Assim, eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor. Poxa vida, né, irmão? Que coisa, né? Não é fácil, né, irmãos? É isso que a gente vive todo dia. Os corações desprezando Deus, né? Os corações rejeitando Deus. O ser humano cada vez mais achando que ele é autossuficiente, que ele não precisa de Deus. Essas coisas de Deus deixa para lá. Cada vez mais entrando no pecado, na maldade. As pessoas só vivem brigando, maltratando. Todo mundo se enchendo de orgulho. E Deus vendo isso tudo, né? E Ele mostra que é na dor que Ele mostra para as pessoas que Ele é Deus. Poxa vida, eu sempre falei aqui na igreja, existem duas maneiras de Deus falar com a gente, né? Uma é Ele falando com a boca, e com sinais, e a outra é Ele agindo. E eu falei que a melhor maneira de aprender não é com Deus agindo, é com Deus falando. Porque Deus usou até uma mula para falar para o seu servo profeta. Veja como é melhor ouvir, ver, do que viver a ação de Deus, para a gente acordar para a vida espiritual. Eu sempre falei, a melhor maneira de aprender é ouvindo. Porque se Deus resolve tocar na gente, machuca, irmão, vai doer, você vai sofrer muito. E Ele está falando que aí vão saber que eu sou Deus. Então, é hora da gente largar o orgulho da gente, né? Vamos ser humilde um com o outro, ser bonzinho, ter paciência, vamos clamar a Deus, vamos melhorar, né, em outras palavras, porque é duro quando a gente ouve Deus falar que vai fazer tanta coisa ruim, aí eles vão saber que eu sou Deus. Porém, pelo que eu vivi, poucos anos de vida, né? Pelo que eu vivi, eu tenho até medo, se Deus resolver mostrar para nós dessa terra, que Ele é Deus, dessa forma. Porque eu tinha comigo, que nós que sobrevivemos à Covid, a gente seria bem diferente. Eu pensei que todos os vivos da terra, principalmente os vivos crentes, depois da Covid, eles iam ser mais crentes ainda. Poxa vida, valeu nada. Tem gente que sumiu da igreja, nunca mais voltou. Tem gente que abandonou Deus, tem gente que está nem aí para nada. E eu pensei que com tanto morto, morreu gente em tudo quanto é rua, tudo quanto é lugar, gente nova, gente velha. Eu pensei, poxa vida, o povo vai entender que nós, mais ou menos uma marca, não um sinal de Deus. Porém, vi que o ser humano, vi com meus próprios olhos, que o ser humano é rebelde. O ser humano é duro, o coração do homem é duro, não entende a palavra, os crentes não entendem a palavra. Eu prefiro dizer que os crentes não entendem a palavra, porque os de fora está tudo bacana, tudo bem, mas o crente deveria entender, irmão, deveria ser mais agradecido. Amém, queridos? Amém? Já deveria ser mais agradecido, porém a gente não entendeu ainda não. E aqui Deus fala que vai meter o pau, vai ter terremoto, vai ter chuva inundante, vai fazer descer do céu saraiva, né, como é que chama, gelo, né, pedra, tem um nome técnico, né, granizo grande, né, muito forte, enxofre, estrago geral, de cima para baixo. Porém, aqui está dizendo, aí eles vão saber que eu sou Deus. Eu tenho medo, se Covid não ensinou para os crentes que o Senhor é Deus, eu tenho muito medo. Poxa vida, sangue de Jesus tem poder, né? Então o tema central aqui, para nós, né, é esse, que Deus defende o seu povo, mesmo depois de ter restaurado, né, e julga o povo com poder, e julga os inimigos, aliás, do Senhor, com poder, com toda a força. Amém? Que aprendizado nós podemos ter, que conhecimento nós podemos ter de Deus? Do capítulo 37, nós podemos dizer que Deus é doador da vida. Nós vimos lá os ossos secos, sequíssimos, que Ele deu vida. E Ele é restaurador da unidade do povo, porque depois nós vimos que Ele vai unir
norte e sul, e fazer de Israel um povo outra vez. Então, o que eu aprendi de Deus? Qual conhecimento eu tenho? Que Deus, Ele é aquele que dá a vida, e que Deus restaura e une um povo que um dia esteve separado. Então, olha bem, 2 conhecimentos de Deus. Deus restaura, Deus dá vida, e Deus também une aquilo que está separado. Que bacana, tá vendo? Conhecimento de Deus, né? E depois do capítulo 38, o que a gente pode aprender de Deus? Que Deus é soberano sobre a história. E usa até os inimigos, nesse caso, Gog, né? Nós vimos ali, para revelar a sua santidade e seu poder diante do mundo. Até uma trama que Gog estava fazendo para destruir o povo, Deus está usando isso para se mostrar poderoso e se revelar grande lá na frente. E muitas coisas a gente pode aprender, né? Que Deus está presente no sofrimento, na dor, que nem tudo vai ser rosas, porque Deus vai permitir que esse Gog venha e faz uma arruaça, para depois ele se exaltar. São muitos aprendizados, né, irmão, que a gente tem e pode ter, muito conhecimento de Deus. Agora, o que importa é, sem inventar, sem aumentar e sem tirar, nós vimos que no Vale de Ossos Secos, Deus deu vida para aquilo que estava morto. E depois ele restaurou aquilo e uniu aquilo que estava separado. Então, isso é conhecimento de Deus. Então, Deus não vai separar o seu povo, Ele vai unir, está vendo? É conhecimento de Deus. Deus vai levar a vida onde está morto. E por aí a gente vai aprendendo de Deus para poder caminhar, né, na vida. E agora, qual doutrina fundamental? A doutrina tem girado quase sempre dentro da mesma, porque doutrina é doutrina. Doutrina é diferente de conhecimento. Se você falar para mim aqui agora, pastor, eu tive um outro conhecimento de Deus aqui. Você pode ter o conhecimento que você quiser, que a sua inteligência alcançar, e o conhecimento que Deus quiser te revelar, Ele pode revelar para uma coisa e para outra, dentro do mesmo assunto. Eu não te falei lá que Deus é o doador da vida, você pode ter outros conhecimentos de Deus ali, e amém, glória a Deus, é o que Ele te revelar. Mas a doutrina, a gente não pode mexer muito, porque é doutrina. Então não vai ter muitas doutrinas, vai ter a doutrina de Deus. Por isso que eu falo, depois de meus 40 e não sei quantos anos de crente aí, né? O que eu aprendi? Eu aprendi uma coisa, eu não aceito interpretações da Bíblia. Eu cresci um pouco. A Bíblia tem uma interpretação, é aquela que o Espírito Santo de Deus deu e acabou. Rapaz, eu demorei, aprendi. Esse negócio que interpretação tal. Não aceite. Existe uma interpretação, é aquela que Deus dá e acabou. Não existe esse trem de várias interpretações. Tem vários entendimentos, vai de acordo com cada um. Se o cara lá da roça lê um texto, ele pode ter um entendimento, eu posso ter outro. O engenheiro, o doutor vai ter outro entendimento, é diferente, irmão. Agora, interpretação não existe. Não tem como eu interpretar em um texto e vir outra pessoa interpretar de outro jeito. Não existe isso. Isso não... Exatamente, particular interpretação. É aquela que ela quer dizer e acabou. Quando a Bíblia fala não matarás, é não matarás. É onde os meninos da área de segurança aqui sofrem comigo. Porque eles gostam de mostrar o revólver, mas tem revólver, eu já falei com a meia dúzia, rapaz, cuidado com arma. Arma não é flor, arma é instrumento de violência, arma é para matar, e a Bíblia fala, não matarás. Mas se eu matar em serviço, rapaz, ela fala para não matar. Não fala se pode matar em serviço. É isso, interpretação é uma só. Agora, eu torcer ela para dizer que não profissional pode matar, o jeito está falando para não matar. E tem uma profissão que eu morro de dó, que crente entra nela. Adivinha qual? É essa, da área de segurança. Porque o seu instrumento de trabalho é uma arma. E se o cara vier para te matar, você vai correr? Eu tenho dó dos meninos da igreja. Se matar, eles vão ter uma morte nas costas. Por quê? Não existe interpretações, existe uma interpretação. Não matarás. Não existe outra. Está vendo, irmão, como é que Bíblia é Bíblia? Então, tudo que está na Bíblia é aquilo ali, está tranquilo. E Jesus ainda veio para explicar mais ainda para nós. Jesus ainda falou, lembra o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Aquela época lá que matou, morre. Olho por olho, dente por dente, arrancou um olho, arranca o olho. Arrancou um dente, arrancou o dente. Matou a espada, morre a espada. Lembra? Ele fala, agora eu vos digo. Mudou tudo. Bateu de um lado,
Não bate, oferece o outro. Chamou para andar 1 milha, não briga, anda 2. Te pediu a roupa de fora, rapaz, não briga, dá a roupa toda. O que Jesus está ensinando para nós? Acabou aquele trem da gente poder, matou, a gente mata. Apanhou, você bate. Xingou, você xinga. Ou não? Não existem interpretações da Bíblia. Existe uma interpretação. E Jesus está ensinando para nós, agora eu estou ensinando a ser diferente. Agora a coisa funciona assim. Esquece da que tem de olho por olho, dente por dente, que agora nós estamos mudando esse trem. Por isso que os crentes não gostam de estudo bíblico. Porque vai mexer com as interpretações ideológicas, vai mexer com as mentiras de Satanás na cabeça. Não é, irmãos? Então, é por isso que é bom a gente estudar a Bíblia, porém, guarda isso aí, não existe interpretação. Aí você vai encontrar os YouTube, os pastorzinhos de meia Bíblia, vamos chamar assim, né? Porque o pedreiro a gente chama de meia colher, né? O que é uma meia colher? O que é um pedreiro meia colher? Diz o irmão Joaquim que pedreiro meia colher que faz nas gambiarras. Eu não diria que é umas gambiarras, mas é o pedreiro que não é pedreiro, mas faz serviço de pedreiro, né, irmãos? O cara faz, né? A gente fala, o cara meia colher, faz. Porém, eu diria que é os pastorzinhos meia Bíblia, que pega a Bíblia e ajusta para ensinar engano e mentira. Então, morro de dó de policial que tem a arma como instrumento e fala para eles, rapaz, ora para você dar tiro nos pés, ora para você dar tiro para assustar, porque no dia que você tirar uma vida, você está roubado. Não adianta isso. E a gente vai querer proteger, vai querer dizer que sim. É igual o advogado, é outra profissão também que eu morro de dó de um crente advogado. Por quê? O pastor morre de dó de crente advogado. Pode falar. Ô gente, hein? Mentira o tempo todo, e ele vai defender divórcio, ele vai defender criminoso, porque o cara está ali para defender. Vai ter trabalhos honestos para ele? Vai, mas se ele começar a selecionar muito, já era, irmão. Se você falar assim, eu não vou atender na área criminal, eu não vou atender a área conjugal, vai sobrar para você o quê? Então eu tenho dó, o cara forma, mas eu fico com dó, falo, poxa vida, né? Ele vai ter que fazer tanta coisa. Se o cara chega a perder e fala, eu estou querendo levar aquela firma no pau. Essa é a linguagem, né? Eu quero levar o Francisco no pau. Misericórdia, eu falo assim, está repreendido, em nome de Jesus, né? Está repreendido, amém, irmãos? Repreende aí, amém? Mas só para citar um exemplo, acho que ele é o único dono de empresa que está aqui hoje, não é? Ou tem mais alguém aqui? Acho que é, né? Pois é isso, vou levar no pau. O cara chega no advogado e fala, o advogado vai lá e fala, rapaz, não mexe com esse tem não, porque o cara vai inventar 300 coisas para ganhar muito dinheiro nas costas do Francisco, porque ele tem ali um porcentagem que eu não sei quanto por cento, né, do valor da demanda dele. O cara vai inventar 300 mil coisas. No mínimo ele vai ganhar as custas dos honorários de advogado, mas ele quer ganhar, ficar rico. Ele vai inventar um punhado de coisa, tentar arrebentar com a empresa, se der certo bem, se não deu, ele está ganhando o dedo do mesmo jeito, e um pouco, mas não vai ganhar aquela fortuna toda. Então assim, só citando para os irmãos que, guarda isso no seu coração, não existem interpretações da Bíblia, existe uma interpretação, qual? Aquela em que a Bíblia interpreta a ela mesma, e a gente tira a gente por fora, porque se você for olhar, meu desejo, a minha vontade é sempre fazer o bem para o meu próximo, mas a Bíblia tem hora que ela não vai fazer o bem para o meu próximo, ela vai arrebentar com ele, então a gente precisa guardar isso. Doutrina fundamental, não dá para mexer, então nós vamos encontrar aqui, que Deus é Senhor da vida e Senhor da história. Porque da vida nós vimos no 37 que tinha osso muito seco, espalhado, e ele fez aquilo, deixar de ser osso seco e ser homem, e como se fosse até um exército poderoso e numeroso. E vimos que ele trabalha na história de tal maneira que ele usa até a maldade dos outros para fazer o plano que ele queria. Então ele é o Senhor da história, ele está mandando. Quando o cara mal pensou que ele estava fazendo mal, Deus mostrou, rapaz, você está fazendo nada não, é eu que estou deixando você fazer, porque eu estou precisando de punir esse povo, e eu sei que eu vou usar, né? Então nós vimos isso, é doutrina, não tem como mexer, ele é o Senhor da vida e é o Senhor da história. Ele ressuscita o que está morto, restaura a unidade, lembra lá, a unidade, estava separado Israel, reino do norte, o capital era Samaria, reino do sul era Judá, capital Jerusalém, separada há muito tempo, há anos e anos, há séculos.
agora o Senhor vem e vai restaurar a unidade do povo dele, manifestar a glória dele, soberana, mesmo no meio das ameaças das nações ao redor. Ou seja, ele é Senhor soberano, dono da vida, da história, e não tem uma mínima coisa que hoje está acontecendo e Deus não está no controle. Amém, queridos? Hoje os desastres Estados Unidos com o seu presidente, aqui o nosso presidente, né, vamos falar assim, naquela guerra com ele, aí tem lá a Rússia com a Ucrânia, tem Israel com a faixa de Gaza, hoje o terror do mundo está, e aqui do nosso lado a Venezuela, não é? Veja que confusão que eu arrumei para vocês aqui na mente, tudo coisa atual, mas guarda isso que nós acabamos de ler, o Senhor soberano e também domina e controla a história, isso tudo está no controle de Deus, amém, queridos? Amém? Que a gente ore e peça a Deus para que o mal não venha sobre nós. Porque nós temos um vizinho aqui chamado Venezuela, que aquilo ali é um barril de pólvora, mas que Deus está no controle, Ele está. Amém, queridos? Guarda isso. Estados Unidos, Brasil, Venezuela, né? Lá do outro lado, a Rússia, Ucrânia, Israel e a faixa de Gaza. O mundo está à beira de uma explosão. E eu queria que a gente entendesse, Deus está no controle, porque Ele é o Senhor da história. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Podemos orar? Obrigado, meu Deus, recebe a nossa gratidão, porque temos lido na Tua palavra que a história toda está debaixo do controle do Senhor. E nós queremos pedir pelas nações deste mundo, mundo atual, pedir pelo Brasil, pelos Estados Unidos, pedir pela Venezuela, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, te pedir, meu Deus, por Gaza, toda aquela faixa, pedir pelos países, meu Deus, a China, pedir pelos países que estão meio que equilibrando ou para se sustentar e numa situação que está fervendo, meu Deus, borbulhando de conflitos, de guerras, de interesses, e nós queremos clamar a Ti e pedir que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, possa visitar essa terra, trazer paz, menos ameaças e derramar a Tua graça e o Teu poder, meu Deus. Olha para a Tua igreja que está nesta terra, nesses tempos, tenha misericórdia da igreja do Senhor, que a igreja do Senhor desperta para orar, para Te buscar, desperta para Te servir, acima de tudo, ser uma igreja atuante, uma igreja que ora, mas que é aceita diante do Senhor, que a igreja não venha se envolver com as coisas deste mundo, mas que venha se envolver ainda mais com o Teu reino, com a Tua palavra. Desde já eu Te agradeço, peço ao Senhor que ministre ao nosso coração durante essa semana, derrama sobre nós a Tua graça. Obrigado mais uma vez, Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Obrigado, irmãos, Deus abençoa, tenha uma ótima noite, em nome de Jesus.